Olá pessoal, vamos concluir na aula de hoje o texto dissertativo que nós estamos vendo, argumentativo. Que é aquele texto no qual você dá uma opinião a respeito de determinado tema. Nós vimos a introdução, que é a parte pela qual se inicia o texto e na qual deve existir a figura da tese, que é a sua opinião. Essa tese deve ser, na introdução do texto, objetiva, simples e direta. Muitas pessoas me mandaram, quer dizer, muitas pessoas não, a maioria das pessoas não mandaram o texto, mas aquelas que mandaram, um dos principais erros cometidos é que se estende demais na introdução, e aí quando você se estende demais, você perde o foco e perde a concentração, o pensamento daquilo que você vai dizer. Você se perde com um monte de informações que são colocadas. Portanto, a dica seria que você fosse objetivo, simples e direto. Para isso, só precisaria um parágrafo. Um parágrafo era o suficiente para você desenvolver a sua tese. Porque o que importa no texto dissertativo e na introdução do texto dissertativo é que você tenha essa tese aqui, pessoal. Que você coloque a tese, que você deixe claro sobre o que você vai falar no seu corpo do texto ou no seu desenvolvimento do texto. E essa tese deve ser de forma clara e direta, realmente. Só não pode o quê? Já que o texto ele é em terceira pessoa, e ele deve ser impessoal, terceira pessoa no caso, só não pode você dizer, você colocar explicitamente os pronomes eu ou nós. Tá? Isso aqui você não pode colocar no texto dissertativo, já que ele é em terceira pessoa. Então, se ele é em terceira pessoa, os verbos vão estar em terceira pessoa. Os verbos vão aparecer na seguinte forma. É preciso, é necessário e assim sucessivamente. Note que a forma verbal que predomina é a terceira verbal. Terceira pessoa, perdão. Eu, tu, ele. Então, se fosse eu sou, tu és, ele é. Então, já que o verbo usado é a forma é, significa ele ou ela, que é a terceira pessoa. Outra coisa também que foi falado é a impessoalidade. O texto ele deve ser impessoal. Não deve ter uma marca de pessoalidade. Muitos não compreenderam quando eu falei na observação das tarefas, quando eu disse o texto deve ser impessoal. O texto deve ser impessoal no sentido de que não deve ter a figura da sua posição. Você se posiciona, mas você não diz que se posiciona. Então não pode existir assim frases como eu acho que a imprensa faz um bom papel. Eu acho que é preciso fazer isso. Não, simplesmente você diz a mesma coisa, sendo que é em terceira pessoa. Então, em vez de dizer eu acho que a imprensa faz um bom trabalho, você simplesmente coloca no seu texto a imprensa faz um bom trabalho. E aí o texto fica em terceira pessoa, visto que quando você fala a imprensa, quem é a imprensa? A imprensa é ela. Se é ela, o texto está em terceira pessoa. Ok? Então a introdução seria um parágrafo objetivo, simples e direto.
tá? O erro que cometeram foram esses. Foram aquele erro de você fazer 2 ou 3 parágrafos, que aí já praticamente é o texto inteiro. Você se perde. Você não sabe mais o que é que você opinou, você não sabe mais qual é o seu posicionamento. E, na verdade, você deve ser, na introdução, você deve dizer, como o nome já diz, você deve apenas introduzir o que vai ser desenvolvido no desenvolvimento, que é a segunda parte do texto dissertativo, que foi o desenvolvimento, ou o que a gente chamou na primeira aula de corpo. Aqui nesse desenvolvimento, como o nome já diz, você vai desenvolver as ideias presentes na tese. Ou seja, a tarefa foi falar sobre o papel do texto, o papel da imprensa durante a cobertura da pandemia. Aí você vai dizer na introdução, você vai se posicionar se você acha que a imprensa desempenha um bom papel, se a imprensa desempenha um papel razoável, um papel ruim, se ela é tendenciosa, se ela não é tendenciosa, etc. Então, isso tudo vai depender do seu conhecimento de mundo e no seu conhecimento também de outras áreas de conhecimento e na sua capacidade de interpretação dos fatos e também de criticidade. Digamos que você vai ter uma opinião formada de que a imprensa ela desempenha um bom papel, ok? Então, na primeira parte, na introdução, você vai deixar claro isso lá. Então, começaria assim: o papel da imprensa durante a cobertura da pandemia do coronavírus tem sido exemplar, vamos dizer assim, tem sido exemplar, visto que ela se resume na informação nua e crua dos fatos. Pronto, isso é uma opinião, né? Ok, é uma opinião, toda opinião é válida. Um outro que não concorda com a sua opinião vai fazer um texto diferente desse. Mas digamos que a sua opinião é essa. Pronto, você fez um parágrafo simples, curto, no qual você deu a sua opinião objetiva. Aí no desenvolvimento, aqui é a hora de você desenvolver as ideias. Você vai dizer por que essa imprensa está fazendo uma cobertura digna de elogios por sua parte. Tá? Então, nesse desenvolvimento aqui, você vai realizar 2 parágrafos, pelo menos, e vai partir para o que a gente vai falar agora, que é a terceira e última parte do texto, que é a conclusão. Na conclusão do texto dissertativo, ela pode ser feita de várias formas. A conclusão ela pode reafirmar o que foi dito da tese. Ela pode propor uma solução. Geralmente no Enem eles pedem uma proposta de solução, que é chamada proposta de intervenção. É quando você é levado a dar uma solução para aquela problemática, visto que o Enem tem como objetivo também colher proposituras para para a solução de determinados problemas sociais existentes. E aí eles usam isso também como uma capacidade de colher informações, de ver a sua capacidade de desenvolver a sua capacidade de prática de propor ideias. Então é esse rumo que nós vamos tomar no nosso texto, na conclusão. Nós vamos orientar. Mas você pode apenas reafirmar a sua tese. Tá? Preste atenção também, pessoal, que esses 3 parágrafos aqui, essas 3 partes, elas devem ter coesão e deve ter também coerência. Como se obtém a coesão e a coerência? A coesão, ela é uma característica gramatical.
Ou seja, o seu texto ele tem que estar coeso, ele tem que estar engrenado. Ele tem que estar como uma corrente, uma sucessão de elos. Um agarra no outro. Então, ele não pode ser solto. Não pode ser solto, que vai favorecer o raciocínio. Então, como se consegue isso? Aí vem aquele conhecimento gramatical, é onde esbarra nas pessoas, tá certo? Conhecimento gramatical. O que é que nós vamos usar para obtermos essa coesão textual? E aí eu vou bater. Se você não domina determinadas regras gramaticais, se você não lê, você não tem uma capacidade argumentativa. E o que é que a gente vai usar na gramática para fazer essa coesão? Primeiro, nós temos que ter em mente a figura dos conectivos. O que são os conectivos? Os conectivos, eles são locuções ou palavras que fazem a ligação entre ideias. Então, existe o quê? As conjunções, que são as classes de palavras que desempenham essa função de conectar partes do texto. Quando ela é solta, uma palavra só, ela é uma conjunção. Quando ela é associada com mais palavras, é uma locução conjuntiva. Ou seja, se eu estou falando algo que vocês não têm noção, vocês não vão conseguir fazer esse texto bem feito. E isso aqui depende, isso aqui é uma coisa prévia, porque pressupõe-se que no ensino fundamental vocês viram isso, de classes de palavras, gramáticas, etc. Pressupõe-se um certo domínio no uso desses instrumentos. Por exemplo, então, vamos dar uns exemplos práticos aqui de conectivos. De palavras ou expressões que fazem a junção do texto, dando-lhe coesão. Antes disso, também vamos falar também de outra coisa importante na coesão, a concordância. A concordância é a existência de palavras que concordam em número, em grau ou em gênero uma com as outras e que devem ser observadas durante a produção de um texto, tendo em vista as regras de gramática. Então, o plural, por exemplo, é uma regra de concordância. O gênero também, masculino, feminino, quando você se refere a determinada palavra, você tem que saber concordar. No tocante ao plural, o que existe de muito erro nos textos que vocês produzem é que vocês quase sempre escrevem como falam. Isso deve ser fruto de uma maior atenção por sua parte. E deve lembrar de quando a gente fala da adequação da linguagem. Muitas vezes no dia a dia nós não fazemos o uso do plural. Até as pessoas cultas, elas não fazem o uso do plural. Ou seja, na linguagem coloquial, na nossa linguagem coloquial, nós às vezes suprimimos o plural. Isso é muito constante no português. Então nós fazemos o quê? Vamos passear. Então eu coloco vamos passear. Mas na sua fala, isso é aceitável, mas na sua escrita não. No escrito formal. Lembrando que nós estamos fazendo um texto na linguagem formal.
nós dizemos, ontem eu vi 3 caras andando aqui perto de casa, 3 caras suspeitos. Então, eu digo 3 caras suspeitos. Ah, mas isso é errado, professor. Depende, na linguagem coloquial, isso é certo. Não tem nada de erro. O problema é quando eu transporto essa linguagem coloquial para uma linguagem formal. E aí é aquilo que eu sempre friso para vocês, que é o objetivo da gente estudar a língua, que é a adequação. É saber quando a gente usar determinada forma em detrimento de outra. Então, gente, o que faz uma pessoa saber dominar a língua ou dominar o uso, a competência linguística, é essa capacidade de adequar e de saber quando deve usar determinada língua e quando falar corretamente, escrever corretamente da maneira formal, que a maneira formal requer. Isso é que vocês têm que estudar. Então, o plural às vezes é suprimido. E uma coisa também muito presente nos textos é a ausência do R final do infinitivo dos verbos. Por quê? Porque é uma transposição que se faz da linguagem oral para a linguagem escrita. Quem não sabe fazer a adequação, quem tem dificuldade de fazer essa adequação da linguagem oral ou coloquial para uma linguagem escrita, sofre com essas alternâncias, com essas misturas que se faz com os dois gêneros, com os dois níveis de linguagem. Então, por exemplo, oralmente falando, a gente tem a tendência de suprimir os R's finais dos verbos. Por exemplo, eu vou botar para quebrar. Na nossa fala, foneticamente, a gente fala eu vou botar para quebrar. Eu vou botar para quebrar. Eu não digo eu vou botar para quebrar. Oralmente a gente não fala assim. Então, já que eu falo, eu vou botar para quebrar. Amanhã eu vou botar para quebrar. Quando eu não tenho uma capacidade, uma competência linguística para fazer a adequação dessa linguagem, ao transpor essa minha frase para um texto, eu vou ter a tendência de escrever tal qual eu falo. Isso é o que se chama oralidade. E essa oralidade é um erro que existe quando dá confecção, quando dá produção dos textos dissertativo e argumentativo. Ok? Então, essa oralidade ela deve ser evitada. Mas vamos voltar ao exemplo. Eu vou botar para quebrar. Ok. Quando eu faço uma transposição apenas da minha fala oral para a minha fala escrita, em vez de eu escrever eu vou botar para quebrar, eu escrevo isso. Eu vou bota para quebra. E o pior é que quem não tem essa competência, lê eu vou botar para quebrar. Para quebrar. Só que não é, gramaticalmente falando, aqui não tem botar e aqui não tem quebrar. Aqui tem eu vou bota para quebra. Isso é um erro muito presente em muitos textos. Então tem-se que ter uma atenção redobrada com isso, pessoal. De saber que a linguagem escrita, a gente também já deu essa aula, a gente já viu isso nas aulas, que a linguagem escrita ela é diferente da linguagem oral. Por quê? Porque ela não tem aqueles recursos que nós temos na oralidade, que são os gestos, que são a entonação, etc., que faz com que a linguagem oral seja mais fácil de ser produzida e compreendida. Por isso que nós começamos a falar antes de começarmos a escrever. E como nós não temos esse recurso, nós temos que nos valer de quê? De capacidade de adequação e de conhecimento linguístico, de mecanismos linguísticos para fazer
para dar margem para suprir essa dificuldade, essa diferença, deficiência que nós temos na forma de escrever. Por isso que escrever dá mais trabalho do que falar. Porque falar é mais natural do que escrever. Então aqui eu bota para quebra, isso aí você prejudicou totalmente o sentido do seu texto. Quando na verdade seria, eu vou botar para quebrar. Isso tudo eu estou falando no sentido da coesão, tá? Se você você comete esses erros de concordância, esses erros de ortografia, né? Ortografia aqui entre ortografia, oralidade, tudo isso, você está produzindo no seu texto um erro de coesão, já que você falhou no uso das regras gramaticais. Lembrando que o texto que nós estamos escrevendo é um texto formal. Se é um texto formal, ele tem que ser regido pelas regras gramaticais. E a coerência? O que é a coerência? A coerência seria uma concordância de sentido. O nosso texto ele tem que ter sentido, ele tem que ser coerente. Eu não posso fazer um texto que eu diga uma coisa e embaixo eu diga uma outra coisa. Eu faça uma antítese daquilo que eu falei anteriormente. Ou seja, eles devem concordar no sentido. Não devem ser diferentes. Portanto, se eu digo que a imprensa fez na minha introdução, na suposta introdução, eu disse que a imprensa fez um papel impecável. Foi isso? Foi. Aí no meu desenvolvimento, eu chegaria lá e escreveria que a imprensa age de maneira tendenciosa. Ora, eu fui incoerente no meu texto. Eu disse uma coisa na tese e no desenvolvimento eu disse outra coisa. Isso aqui é a falta de coerência. Então, o desenvolvimento e o texto, por conseguinte, ele tem que ser coeso, que é o quê? O bom uso das regras gramaticais de concordância, de plural, qual foi o que a gente falou mais? Ortografia, pontuação, uso de conectivos e assim sucessivamente. E a coerência, que é a concordância de sentido. Uma é de nível gramatical e a outra é de nível semântico, né? A coesão, ela é gramatical e a coerência, ela é semântica. Semântica quer dizer de sentido. Então, os textos têm que ser coeso e tem que ser coerente. E a conclusão? Vamos falar da conclusão para terminar o nosso texto e fazermos aquela produção final do nosso texto que nós começamos na primeira aula sobre texto dissertativo argumentativo, que foi falar sobre o papel da imprensa na cobertura da epidemia. Na conclusão, você termina o seu texto. Você finaliza o texto. Naturalmente, observando que a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, eles têm que estar coesos. Então, eles têm que estar engrenados, eles têm que estar em sintonia um com o outro. Não podem ter frases soltas, não pode ter ausência de desenvolvimento lógico, não pode ter quebra de raciocínio, etc. Na conclusão, você vai finalizar. Então, nós já fizemos uma introdução, vocês já fizeram a introdução e já fizeram o desenvolvimento. Agora, vocês vão juntar tudo em um texto só, através da conclusão, e vai me mandar novamente pelo e-mail. Ok? Então, na sua tese, você disse que, supostamente, a imprensa desenvolve um papel
digno de elogio, por isso, isso. Aqui é a sua tese. No corpo ou no desenvolvimento, você desenvolveu essa ideia. Essa ideia de que a imprensa fez um bom trabalho, está fazendo um bom trabalho. Agora, na conclusão, você vai finalizar. Quer seja dando uma opinião, quer seja propondo como deveria ser, se você achar o contrário, o que poderia ser mudado nesse papel da cobertura da imprensa. Enfim, você vai terminar o seu texto. Você vai propor soluções. Lembre-se que vai propor solução, mas sem dizer eu acho, eu penso, etc. Não deve dizer isso, ok? Eu acho, eu penso, deveria ser assim, eu acho que deveria ser assim, etc. Ao contrário, você deve eliminar a primeira pessoa, como a gente já falou. Então, você vai terminar dizendo, você pode colocar, para finalizar dessa forma, diante do exposto acima, diante de tudo que foi dito, veja, tudo isso são locuções conjuntivas, que tem o papel de interligar os parágrafos. É assim que se faz um bom texto. Quando você passa de um parágrafo para o outro, você tem que dar continuidade. Uma das formas é o uso das conjunções, ou das locuções conjuntivas, que fazem a função de ligar. Então, para terminar, você vai dar a sua opinião. Você pode colocar, para terminar, tendo em vista o texto acima, tendo em vista o que foi dito até aqui, aí lembre-se de botar a vírgula. Tendo em vista o exposto acima, vírgula, a imprensa deveria isso, isso e isso. De acordo com o que foi falado, a imprensa fez isso, isso e isso, mas deveria ter feito isso, isso e isso. De acordo com o que foi dito, caso a imprensa fizesse uma cobertura assim e assim, seria mais objetiva, seria melhor, tal. Ok? Eu não vou dar ideias propriamente, porque senão eu vou deixar o texto feito aqui pronto. Embora eu tenha feito nas duas outras partes, mas agora na finalização a gente vai deixar a critério de vocês. Então a tarefa de agora, dessa aula, para essa semana, é mandar o texto completo. Mandar o texto dissertativo, argumentativo completo que você produziu. Que foi sobre o quê? Sobre o papel da imprensa. Da imprensa na cobertura da pandemia. Quando a gente fala isso, gente, lembre-se de que eu estou querendo, né, com essa propositura, que você seja crítico, né? Então vamos desenvolver a criticidade, vamos desenvolver aquele olhar diferenciado de nunca achar que aquilo que está na nossa frente está explícito. Existe muita coisa nas entrelinhas de tudo na vida. Nunca devemos nos deixar apenas levar pela primeira impressão. Vamos fazer críticas, vamos entender o que tem por trás de determinadas opiniões, de determinados comportamentos. Vamos saber fazer críticas, ponderar e fazer proposta de soluções a respeito de tudo aquilo que a gente vive ao nosso redor. É assim que a gente vai saber fazer um bom texto argumentativo, um bom texto dissertativo argumentativo. Ok? Vou terminando por aqui. Espero que vocês façam essas atividades, porque a adesão está muito baixa. Muito pouca gente tem mandado as tarefas conforme a gente solicita.
E lembrando que sempre as nossas tarefas são de uma semana para outra. Nós fazemos uma aula, nós temos uma aula na quinta-feira e eu espero as tarefas até na próxima quinta-feira e assim sucessivamente. Ok? Mandem também as tarefas via e-mail. Tarsila mandou o meu e-mail para vocês. Então, através dele, a gente vai se comunicando e vai trocando ideias sobre as dúvidas. E podem também perguntar por lá, pelo e-mail, o que vocês tiverem dúvidas. Ok? Obrigado e até a próxima.